Hoje é um dia muito especial para nós que acreditamos nessa mensagem de Manuel Miranda, ou Miranda como os íntimos. Nós podemos colocar na condição de íntimos a vida espiritual, mas é assim que nos sentimos. Não, é uma feliz coincidência, né? Um sábado em que nos reunimos para o estudo, nós que ainda somos poucos, mas aos poucos eu vejo a repercussão desse trabalho, embora ainda incipiente e não constituído em um método específico. Parece-me que apresentado ao movimento espírita em algum momento, porque algumas discussões estão nos solicitando, nos perguntando como é que nós realizamos esses estudos. Talvez falta a condição profissional. Eu não sou um psicopedagogo, ainda não consigo construir um método, transformar isso num projeto que fosse em amplitude mais ainda de nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Quem sabe um dia um psicopedagogo se arvore em nos apoiar e transformar isso em algo sistematizado. Até lá, passamos a nossa parte, como disse o José Ferraz, mantendo a luz acesa desse grupo, convidando todos os esforços para que ela não se apague e os resultados que o mundo espiritual espera colher por meio de nós que possa ser materializado aqui na face da terra. Vamos buscar a oração como lenitivo para as nossas almas. Almas, Senhor, que juntas expressam um profundo pesar pelos acontecimentos últimos, verificados em terrenos, em países outros, onde vivem irmãos nossos. São momentos difíceis para a nossa humanidade, tão bem relatados por esse nobre espírito que hoje reverenciamos e agradecemos pela sua obra. Esse tem sido também o nosso gesto de gratidão ao médium que serve de instrumento, nosso querido Oswaldo Pereira. Dispensa-nos, pois, Senhor, as tuas bênçãos, fortalecendo os nossos propósitos, que aqui nos reunimos em teu santo nome, levando até este Espírito, Senhor, igualmente a nossa gratidão. Que Ele receba dos nossos corações esses sentimentos profundos e nobres que agora, neste momento, estamos oferecendo. Ampara-nos, pois, envolve-nos em teu amor, em teu nome e em nome de Deus. Iniciamos esta manhã de estudo e reflexões, esperançosos que a paz e a harmonia aqui presentes e sentidos sejam expansivas para todos os recursos da mundo. Inicialmente nós passaremos a palavra a João Neves, que será esse nosso blog sobre a vida e obra de Filomeno, posteriormente sobre José Ferraz, e a seguir nós teremos tempo livre para as nossas discussões, considerações finais, com vistas ao cumprimento dos objetivos que nos trouxeram até esta casa na manhã de hoje. Bom dia. Gostaria de ficar sentado nele.
Eu compulsei algumas notas e gostaria de consultá-las para ser mais fiel ao trabalho que nós pretendemos realizar. Filomeno de Miranda, hoje faria, no dia 14 de novembro, ele estaria fazendo aniversário aqui na terra de Velho. É a data do seu nascimento, uma cidade do Conde, uma localidade chamada Jangada. Hoje, talvez as pessoas da família pudessem identificar onde é essa localidade Jangada. Talvez uma enseada onde alguns jangadeiros estivessem, ou uma fazenda com esse nome. Mas a cidade do Conde hoje é uma cidade de 25 mil habitantes, cortada pelo rio Itapicuru. É uma cidade muito bonita, muito procurada pelo turismo. Manuel Filomeno de Miranda e seus pais logo tiveram que deixar a cidade por questões de oportunidades. A Bahia vivia o ciclo do cacau e existia um grande polo cacaueiro lá entre Belmonte e a cidade vizinha, a sua cidade vizinha, Canavieiras, banhada pelo rio Jequitinhonha, um rio muito volumoso. E ali vivia o ciclo do cacau e a família foi atraída. E Manuel Filomeno de Miranda vai com seus pais residir na cidade progressista. Até então, com 11 anos, ele é colocado no trabalho. Antigamente, as crianças trabalhavam muito cedo. Com 11 anos, ele é colocado no trabalho como auxiliar de comércio. Na verdade, esse auxiliar de comércio é o caixeiro da loja, aquele menino que faz recados, aquele menino que atende o público. E ele começou a sua vida no comércio. Com 15 anos, ele vem para Salvador, porque a empresa mudou a sua sede. E se estabeleceu ali em Tabagipe, na Penha, aquela área ali, muito evocativa da minha infância, que eu estudei no Colégio João Florencio Gomes, que era um colégio muito bom, que tinha ali na Península Itapajipana. E a Península Itapajipana era como que um prolongamento da área portuária de Salvador. O mar podia se chegar ali em barcos, em lanchas, havia rebocadores, e ali se estabeleceu um comércio de grandes armazéns de venda de cacau, de venda de outras substâncias, e a empresa transferiu-se de Canavieiras para a Penha, na Península Itapajipana, e Manuel Filomeno de Miranda chega em Salvador com 15 anos de idade. A empresa que ele sempre trabalhou no comércio. A empresa teve que se transferir, ele não podia ficar desempregado, e então ele veio sozinho conviver em Salvador. Mais tarde, os seus familiares também fizeram residência em Salvador. E aqui em Salvador ele aproveitou as oportunidades para estudar e trabalhar. As possibilidades de Canavieira eram mínimas de estudo. Aqui em Salvador, ele já era, a essa altura, com 15 anos, uma pessoa experiente no atendimento do balcão, no atendimento das atividades comerciais. E ele resolve estudar e ele matricula-se na Faculdade de Ciências Econômicas. Naquela época tinha um outro nome, e ele faz o curso de contador, de bacharel em Ciências Econômicas, atividade que ele desenvolveu por toda a sua vida. A empresa que
Ele veio de Canavieira, foi vendido a outra pessoa, ele mudou de empresa, e nessa segunda empresa ele assumiu a condição de cotista. No comércio é assim, as pessoas eram sócios, um sócio minoritário. Ele tinha uma pequena parcela naquele comércio, mas houve um fato muito interessante, que esse comerciante, o seu Silvino, era uma pessoa meio atrabiliária, e houve uma espécie de greve dos empregados só daquela loja. Todos abandonaram o seu Silvino, inclusive Manuel Flamengo Miranda, que decide engajar-se nas reclamações, no desagrado dos funcionários, mas ele depois se arrepende. Ele se arrepende, embora ele sendo sócio, embora minoritário, mas ele estava prejudicando a si mesmo. Mas ele entendia, ele ficou solidário com as dificuldades dos empregados, mas no outro dia ou 2 dias depois ele volta à loja e desculpa-se com o seu Silvino, diz que não concordava com nada daquilo que ele estava fazendo, mas que ele não queria ter inimigos nessa encarnação. E vendo as dificuldades, imagine um comerciante, um dono de comércio idoso, para cuidar de tudo, vender, despachar, empacotar, fazer a contabilidade. O seu Silvino iria à falência inevitavelmente. E Manuel Flamengo Miranda faz as pazes com o seu Silvino e fica na loja, na empresa, por mais algum tempo. Ele se forma em Ciências Econômicas, escola grau, e estuda francês. Ele só tem um biógrafo aqui na Bahia. Eu estou falando da vida dele encarnado. Os outros meninos vão falar, eles gostam mais de espírito, né? Por enquanto eu vou ficar aqui na matéria. Viu? Então, ele forma-se e desenvolve a atividade, mas ele deixa o comércio muito cedo. Ele se aposenta com 40 anos, 41 anos, mais ou menos. E ele sofre, nesse período, muito tumultuado na sua vida comercial, ele é acometido de uma enfermidade. O seu biógrafo não fala de qual a enfermidade. Mas conversando com Francisco Bispo, que o conheceu, o saudoso Francisco Bispo, diz que a enfermidade era um processo de obsessão grave, quase uma possessão. Ele foi acometido de processos de exacerbações muito fortes, provocados por fatos mediúnicos, por fatos, vamos dizer assim, relacionados com agressões espirituais. E aí a gente entende porque ele tem esse amor tão grande à mediunidade e à cura, ao estudo das obsessões. Porque ele fora uma vítima, não essas obsessões que a gente sofre, que a gente fica falando por aqui, que Marco Antônio fica dando exemplo. Antigamente a obsessão era obsessão mesmo. As pessoas obsidiadas, elas entravam em situações de perder o nexo das coisas. Nós vivemos hoje em dia um processo de obsessão muito sutil e mais perigoso, porque ele vai minando gradativamente o nosso processo intelectual e emocional para chegarmos à desencarnação em situação de falência, em situação de desacato de respeito aos nossos compromissos assumidos, para que no mundo espiritual enfrentemos os processos da cobrança, do escárnio, das entidades espirituais que passaram a vida toda nos obsidiando as pessoas e desviando das suas responsabilidades e conduzindo-as ao fascínio do materialismo. Então, Manuel Flamengo Miranda, nesse auge, nessa crise existencial, nessa grande crise, ele vai à cidade de Alagoinhas, onde existia um médium muito, vamos dizer assim, respeitado, o espírita de escola, Saturnino Fávila. Era uma família de médiuns.
Saturnino Fávila é pai de uma grande médica de efeitos físicos, chamada Mãe Helena, muito dedicada à caridade na cidade de Alagoinhas, no Recôncavo. Eu visitava muito Alagoinhas, porque eu tinha um familiar lá, e a Mãe Helena já tinha uma casa de meninas órfãs. Então, era uma médium que se dedicava muito à caridade, e naquela época estava muito em moda a mediunidade de efeitos físicos. Mãe Helena, às vezes, fazia reuniões em Alagoinhas, no Recôncavo, e às vezes vinha aos familiares aqui em Salvador e fazia reuniões aqui na cidade de Salvador. Várias pessoas do movimento espírita, os mais antigos, assistiram reuniões com Mãe Helena, reuniões de materialização, coisas fantásticas aconteciam, porque era a época que a ciência estava muito voltada para a pesquisa desses fenômenos. Hoje, nós vivemos uma realidade diferente, porque o mundo espiritual praticamente deu como encerrada essa fase de pesquisas voltadas para as materializações, para os fenômenos físicos, porque o que ela tinha de oferecer à ciência, já ofereceu. E a ciência não aproveitou em totum essa disponibilidade do mundo espiritual para as pesquisas da mediunidade. Muitos vultos realizaram grandes experimentos, outros tiveram, vamos dizer assim, pruridos de reservas exageradas e não foram capazes de testemunhar do que viram, mas esse fenômeno passou e a mediunidade hoje volta para essa condição de socorrer, de retornar às suas origens, às origens do cristianismo primitivo. Então, são outros tempos, são outras épocas. Então, a vida de Manuel Filomeno, depois dessa crise, ele volta de Alagoinhas curado, e aí conhece José Pititinga, o grande vulto do espiritismo baiano, essa alma cândida, dócil. E as pessoas que conheciam Pititinga sempre o chamavam de mestre. Leopoldo Machado, todos os intelectuais baianos do espiritismo chamavam de José Pititinga de mestre, porque era uma alma de uma cultura imensa, de um conhecimento linguístico muito grande. E o nome dele não é esse, ele tem um outro sobrenome, mas devido às grandes lutas religiosas, um dos sacerdotes da igreja, que começa criticando José Pititinga, vai dizer que o nome dele, me socorra aí, José Florentino de Sena. Então, ele não passa de uma pititinga. Pititinga era um peixinho miúdo que dava em grande quem pescava pititinga. Eu pesquei muita pititinga lá na península Itapajupana. Ele vinha os cardumes, você pescava as pititingas e era tão pequeno que a gente torrava para fazer tiragosto. Então, era um peixe miúdo e não tinha valor comercial nenhum. Você comprava um balaio de pititinga, os dois cruzados, era uma coisa irrisória, não tinha um valor comercial. Daí a ironia do ministro religioso dizendo que Pititinga era Pititinga. Ele vai à cartória e muda o nome, e ele se tornou José Pititinga. Então, é uma prova de grande humildade e de grande resposta, de impacto social. Os espíritas de antigamente tinham essa força de convicção, porque se não tivessem, a planta não colocava raízes profundas. Então, ele conhece Pititinga e se torna um grande admirador de Pititinga. E dizem as pessoas que ouviam pregar que ele era em tom segundo. Quem falava assim era Leopoldo Machado, que também fora discípulo do Pititinga. Quem visse Filomeno pregando, sempre as suas pregações
se baseava num versículo evangélico. Ele começava todas as suas palestras assim, Marcos, tal, lia, aí discorria. Em tom segundo era José Pititinga pregando, porque a amizade deles e a afinidade espiritual não era uma imitação, era uma afinidade espiritual. Hoje eles vivem na mesma colônia, né? Eles habitam a mesma colônia espiritual. Tal era a identidade daquelas almas levadas a um culto profundo do Evangelho. Ele é esse vulto exemplar. Então, quando ele conhece Pititinga, naturalmente, em reconhecimento às curas, ele se torna membro do Conselho da Federação Espírita da Bahia e é eleito segundo secretário. Com a ida de Leopoldo Machado para o Rio de Janeiro, deixando o cargo vago de primeiro secretário, Manuel Filomeno Miranda assume a primeira secretaria e, com a desencarnação de Pititinga, assume a presidência da Federação Espírita, mandato que ele não encerra, porque desencarna em 1942, se não me falha a memória, em pleno exercício do mandato e em plena tarefa de cadastrar os centros espíritas do Estado. Na época, ele havia cadastrado 28 casas espíritas. Olha, nós devemos ter hoje em dia. Às vezes a gente pensa que o espiritismo não está avançando. É que a gente pensa em avanços fenomenais, rápidos, para a gente ver nessa encarnação. Não, a gente tem que semear da nossa parte que estamos nessa encarnação para ver o desdobramento no futuro, no amanhã. As coisas caminham dentro de uma dinâmica natural para a administração do planeta. Então, esse é Manuel Filomeno Miranda. Ele, quando se torna espírita, e à frente, à testa da Federação Espírita do Estado da Bahia, ele também tem a oportunidade de se exercitar naquilo que viria a ser esse grande vulto do romance, das letras espíritas, porque ele escreveu um livro, Porque Sou Espírita. Era uma tese, até eu tenho aqui as coisas que ele escreveu, algumas coisas. Nos 25 anos da Federação, ele escreveu Excertos que justificam o Espiritismo. 25 anos da Federação. Resenha do Espiritismo na Bahia. Eram pequenas obras. E aqui é uma obra de contestação. Na época, havia as grandes polêmicas, os detratores da doutrina espírita, e sempre tinham as respostas. Né? Nada ficava sem resposta. Agora, a resposta na elegância, né? Então, existia o Berto Roden, um grande sacerdote católico. Aliás, eu tenho lido algumas obras do Berto Roden. Ele escreve muito bem, mas na época ele era um dos detatores. Ele botou Por que Sou Espírita? Era um pequeno livro, um opúsculo, e ele endereça assim ao infundado e reprovável antagonismo do senhor HR. HR é o Berto. Ao infundado e reprovável antagonismo do senhor HR, que era o Berto Roden, que escreve muito bem e filosofa, vamos dizer assim, cristamente, de uma forma muito agradável. Agora, não aceitava o espiritismo, mas ninguém aceitava o espiritismo, nem nós no passado. Então, eram os primeiros experimentos de Manuel Filomeno Miranda se preparando para a grande tarefa que ele viria executar. Edinória me deu algum material. Conta-se que ele andou se comunicando por uma média desconhecida, sempre trazendo mensagens familiares aos que ficaram na Terra, uma afilhada dele,
mas é um período de psicografias também, na minha pobre avaliação, de, vamos dizer, treinamento para o que viria a ser o seu trabalho com Divaldo Franco, quando Chico Xavier, quando Divaldo esteve em Uberaba, Chico Xavier lhe dá uma mensagem de Manuel Flamengo Miranda, e logo depois José Pititinga outra mensagem, dando notícia daquilo que viria a ser um trabalho que estava programado no mundo espiritual para a utilização do nosso querido Divaldo nessa grande tarefa de esclarecimento. Então, José Pititinga, grato à mediunidade, grato à obsessão que lhe trouxe o discernimento espiritual, vai se dedicar a essa tarefa abençoada, escreve muitos livros, e esse é o período da sua vida física. Ele falava o francês fluentemente, a sua biblioteca era uma biblioteca toda encadernada com, vamos dizer assim, molduras douradas, que ele deixou para a Federação Espírita do Estado da Bahia. O seu biógrafo diz que a biblioteca ricamente cuidada, ricamente encadernada e tão delicadamente conservada está hoje na Federação Espírita, na Casa de Pititinga, na União Espírita Baiana, era a União, e ele foi solteiro, não casou, ele tinha uma propriedade, ele morava em Santo Antônio, ele aprendeu a doutrinar os espíritos na União Espírita com José Pititinga. Ele dirigia também um grupo familiar. Naquele tempo, tinha muitos grupos familiares, tinham poucos espíritos. Ele tinha uma reunião mediúnica na sua casa. Não faça mediunidade em casa, não. Mas o Manuel Miranda tinha um grupo mediúnico, o grupo Fraternidade. Mas era uma casa de um homem solteiro, muito provavelmente casto, uma pessoa que viveu para servir ao trabalho do bem. Então, esse é Manuel Filomeno de Miranda na vida física. Porque quem sabe das questões da vida espiritual é Deus. A nossa saudação fraternal para Manuel Filomeno Miranda, o nosso Miranda. Ele desencarnou em 14 de julho de 1942. Segundo eu colhi de Divaldo, ele levou estudando 30 anos de mundo espiritual, preparando-se para essa tarefa psicográfica, e a partir de 1970 ele apareceu ao médium e disse que gostaria de escrever por seu intermédio. Divaldo lhe respondeu: por mim, tudo bem. Agora o senhor tem que pedir permissão à mentora Joana Miranda. Diz Divaldo que ele já tinha pedido, mas a delicadeza desse ser espiritual era muito chamada a atenção por todos nós. Então ele começou a psicografar. E o seu primeiro livro foi Nos Bastidores da Obsessão. Eu vou pedir licença para focar duas obras, assim, dando destaques, que é a primeira e a última, Nos Bastidores da Obsessão, e a última agora, a 17ª, que é Perturbações Espirituais. Eu pediria a Nilo também que depois que eu fizesse esse resumo, porque falar de 17 obras de Manuel Miranda é uma tarefa inaudita, que ninguém pode fazê-lo assim, de uma forma sintética. Mas, nos bastidores da obsessão, ele começa examinando a obsessão, preparando aquele que seria os seus leitores no futuro
para que tivesse contato mais aproximado a respeito da obsessão. É a obsessão no sentido genérico. Não é a obsessão como Allan Kardec fez, dirigida para a questão da mediunidade. Então, ali nós começamos a manter o contato com conceitos que nós não conhecíamos de maneira nenhuma. Sabendo, inclusive, um ponto muito importante, que a obsessão por vingança é aquela aonde a tomada fica na consciência de culpa daquele que agiu contra as leis divinas, prejudicando o seu próximo. Então, é um mau uso do livre-arbítrio que é um dos fatores de obsessão, chamando-nos a atenção do cuidado que devemos ter na nossa vida de relacionamento, no transcurso da reencarnação, de referência à nossa forma de nos conduzir na convivência com o nosso próximo, para nos chamar a atenção de que ninguém ama a Deus sem amar ao próximo. E Deus, disse o Homero, não tem necessidade de seus filhos tomarem nas mãos a adaga da vingança para realmente cobrar o mal que ele fizer. Deus tem leis que podem realmente ser utilizadas no momento atrasado para levar cada um de nós que cometeu o deslize, que fez o mal, que praticou a intolerância, que não teve o cuidado de realmente tratar o outro da forma que Jesus nos ensina fazê-lo na nossa vida aqui na Terra, para que nós possamos corrigir as arestas das nossas personalidades. Então, nesse livro, nós tomamos conta de muita coisa interessante a respeito da obsessão, porque ele focaliza a obsessão de Mariana, uma jovem que viveu na Holanda épocas recuadas e que lá teve uma atitude contrária à lei de Deus. Foi infiel ao marido e o levou à prática do suicídio. Reencarnando aqui no Brasil, pelo menos conta, através de uma atração vibratória, que era de tal modo o compromisso de Mariana, hoje reencarnada, na pessoa de Idelgundes, que era a personalidade que ela viveu lá na Holanda, e certa feita o espírito se viu localizado junto daquela jovem em uma forma física que ele não conhecia, mas que sentiu um ódio inusitado por aquela criatura. E aí começa o grande drama da obsessão de Mariana, que é tratada justamente na União Espírita Baiana, porque ela fazia parte da família Soares, e Filomeno conhecia sua mãe, que frequentava lá a União Espírita Baiana, no terreiro de Jesus. E então o processo ali se desenvolve de uma forma bem explicativa, para inclusive ver como a consciência culpada leva muitas vezes o ser inteligente a demonstrar realmente a necessidade de se desnudar no mundo espiritual, o que aconteceu com Mariana, porque o seu inimigo que ela adquiriu no passado, a identificou na forma perispiritual que ela apresentou no mundo espiritual a ele. Então ninguém escapa realmente às leis soberanas da vida. Por isso mesmo, o fato ali foi apresentado no livro com uma série de detalhes.
Mas eu não vou penetrar profundamente nessa obra, porque são mais 16 além dessa. Pela maioria dos que estão aqui já conhecem os casos de obsessão que ele apresenta em várias obras, como Grilhões Partidos nas Fronteiras da Loucura. Mas eu vou pedir permissão para me deter um pouco no último livro. Ele está me impressionando de uma forma inusitada. Porque Filomeno ali realmente traz uma visão do mundo espiritual, o que é o centro espírita, e os problemas que os centros espíritas hoje, do nosso movimento espírita, está se defrontando justamente pela obsessão que está graçando de forma como um verdadeiro flagelo, inclusive endereçada a nós espíritas. E o cuidado que ele tem, na sua forma delicada, gentil, de nos advertir, chamando-nos a atenção para determinados comportamentos que nós espíritas estamos adotando dentro do centro espírita. Hoje é uma falange de espíritos judaicos e da linha desses terroristas que estão aí graçando na terra, os muçulmanos que se uniram para cobrar de nós espíritas aquilo que eles identificam como o mal que nós fizemos a eles. Então nós estamos realmente nos deparando com a necessidade do resgate e da reparação que nós praticamos contra esses seres, pela nossa postura leviana, enganosa. Apresentávamos como cristãos, mas somente na aparência. Mas não tínhamos um comportamento conforme está declarado nos evangelhos de Jesus. Então hoje eles estão infiltrados dentro dos centros espíritas, inclusive para desmoralizar a nós espíritas com um reflexo bem profundo na divulgação da doutrina. Então no livro ele nos traz o valor das reuniões mediúnicas sérias do Espiritismo, não somente no campo físico, mas sobretudo no mundo espiritual, aonde ali é que realmente se processam as verdadeiras 10 obsessões, para que nós conheçamos em particular todas as técnicas que hoje é conhecida no seio do Espiritismo e que estão muitas vezes esquecidas. O valor da palavra, das terapias complementares. Olha, nós ficamos realmente comovidos da forma como Filomeno nos descreve a sonoterapia no mundo espiritual, no mundo físico, a questão da maneira com que os benfeitores utilizam as sugestões hipnóticas, tudo isso esquecida hoje nas nossas reuniões mediúnicas, e do grande valor dessas terapias, com resultados óptimos, impressionantes. Inclusive, nos chamou a atenção a questão dos passes, o poder de penetração dos passes na mente humana para desobstruir as cristalizações do mal que ali se encontra. E que, às vezes, nós não valorizamos essa terapia nas nossas casas espíritas. Então, Filomeno faz, em todos os capítulos que ele escreveu, existe ensinamento, como também existe muitas ocasiões que ele nos chama a atenção, advertência. Tem, então, um detalhe que nós nunca tínhamos lido
em nenhuma literatura espírita. O mundo espiritual do anticristo programa, dentro do próprio centro espírita, as reencarnações, que tem a finalidade de ali fazer o trabalho conectado na sintonia dele para trazer o que nós estamos verificando no nosso movimento espírita. Tenhamos muito cuidado. Não sejamos espíritas da aparência, diz Filomeno. Sejamos espíritas intimamente. E ele chama atenção a esse detalhe. O número de espíritas que hoje estão nos centros espíritas para copar as direções, para a projeção do ego, pura e simplesmente não sentem nenhum amor pela doutrina e muito menos por Jesus Cristo, porque não têm uma vida de renúncia, não têm uma vida de sacrifício, de abnegação, não têm folha de serviço, querem apenas a projeção pessoal. Então nós não fiquemos muito preocupados em atingir progressões no nosso centro espírita. Ocupemos o espaço de atividades doutrinárias que nos ofereçam naquele momento. Ora, eu que estou atualmente muito ligado ao atendimento fraterno, faço um apelo. Este é um local que está precisando de nós espíritos. O número de criaturas que ali se adentram, obsidiadas, com problemas de toda a natureza, física, emocional, mental, e que nesse momento em que se faz ali um trabalho de conscientização com a aplicação da terapia pelos padres, olha, os benefícios são extraordinários. E cada dia mais não aparecem candidatos. Na nossa casa, que tem um público de mais de 700 pessoas, os nossos grupos de atendentes fraternos são diminutos. Às vezes, por uma série de circunstâncias, apenas se apresentam no serviço 1, 2, para um trabalho que muitas vezes numa manhã atende 40, 50, 60 pessoas. Então isso me chamou muita atenção, esse cuidado. Inclusive ele menciona muito as suas visitas ao atendimento fraterno, para indicar que os espíritos bons estão em todos os locais da casa espírita. Não vou entrar mais em detalhes para que vocês adquiram o livro e leiam com muita atenção. Leiam, releiam, meditem, trileiam o livro, porque ele traz ensinamentos que vai nos prevenir de muitas circunstâncias na nossa vida reencarnatória aqui na Terra. Então, vou deixar um momentinho para Nilo falar alguma coisa que ele queira dizer a respeito das obras de Filomeno. Paz para todos. Eu não vou falar nas obras. Desta última obra, eu li uma frase que me tocou profundamente. E é sobre ela que eu vou tecer alguns comentários para nós. Porque vem de encontro à nossa vida. Vem de encontro àquilo que nós somos. O que nós aparentamos ser e que ainda não somos. Então é nessa questão que eu vou focalizar a frase que eu li. Estou lendo esse livro e está me impulsionando a ver o que é que eu tenho que modificar em mim. Como eu posso fazer para poder entrar naquele trabalho que eles realizam no mundo espiritual e que nós validamente fazemos aqui nas nossas reuniões da igreja. E a frase é: o Evangelho é um tratado de conduta
e um tesouro para ser aplicado em todos os momentos da existência humana. E nós estamos aplicando. Quando eu me fiz essa pergunta, eu não estou ainda aplicando aquilo que eu tenho conhecimento do Evangelho. E foi isso que eu resolvi trazer para nós, para a nossa reflexão. É para que nós realmente peguemos o Evangelho, aquilo que nós já estudamos, que nós já lemos, e verificar se nós estamos aplicando. Eu não estou. Ainda tem muita imperfeição. Então, toda a obra de Manuel Flamengo de Miranda é um chamamento ao estudo, mas principalmente a aplicação prática desse estudo na nossa vida. A maior dificuldade nossa, que nós estamos tendo e passando, é que nós sempre olhamos para fora, para o outro. E quando olhamos para o outro, nós vamos ver sempre as suas dificuldades. Ver o que ele tem de errado. Mas nós não fazemos essa viagem para dentro para identificar em nós o que ainda temos. E deficiência que somos. E a obra de Filomeno, quando ele faz essas reuniões do mundo espiritual e que convoca médicos e doutrinadores encarnados para participarem dessa reunião, que eles ainda precisam desse fluido que nós temos e que os espíritos não têm o fluido animal. Então, meus irmãos, é necessário que nós façamos essa reflexão, essa viagem para dentro. Estou falando para mim, porque é eu que estou seguindo. Foi eu que descobri que ainda preciso fazer um trabalho muito grande. Se é que eu ainda tenho tempo de fazer, já aos 80 anos, né, quase, para fazer essa modificação. Mas ainda bem que eu descobri tempo com essa obra. Na madrugada também, e aí quando eu me deparei, aquilo me chamou a atenção. Claro que foi o meu guia espiritual que despertou em mim, para eu poder prestar atenção. Porque quando vai fazer uma reunião no mundo espiritual, eles desdobram a nós, os encarnados. Eu gostaria de saber, quem frequenta a mediúnica aqui? Todos. Ou quase todos. Né? Os que não frequentam, já frequentar. Eu conheço alguns aí que não levantaram a mão, que já frequentaram. Porque é uma oportunidade belíssima que nós temos. E a divindade está nos dando para o nosso crescimento. Porque ali nós vamos aprender com as lições que eles trazem. E que pelo menos chama a atenção muito dos seus 17 livros. Daquilo que nós devemos fazer sempre melhor para atender o sofrimento do mundo espiritual. E a gente não pode avaliar o que seja na sua conversa. Quando o médico está recebendo e o doutrinador está falando, tirar esse irmão daquele sofrimento, às vezes está lá no mundo espiritual, sem saber que já desencarnou. Agarrado a coisas que ele acha que é dele, porque ele não tem mais. É essa viagem que nós deveremos fazer para dentro de nós, para nos descobrirmos e procurar lentamente ir corrigindo, porque não poderemos fazer de uma hora para outra uma correção brusca, é impossível, pela quantidade e o volume do nosso passado. Mas poderemos já, com a intenção e com a vontade, começarmos a fazer a partir de agora esse trabalho, para podermos, na hora de uma reunião mediúnica no mundo espiritual, podermos chegar lá e doar. Chegar lá, luz, para podermos doar
aquela possibilidade do atendimento do socorro. Então, nós não devemos avaliar o que é a beleza do mundo de uma reunião mediúnica. Como disse nossa dona Lígia Banhos, numa comunicação pela mediante, que nós não poderíamos avaliar o que seja a beleza de uma reunião mediúnica visto de lá para cá. Quando nós, aqueles que aqui estamos, sabemos da responsabilidade que é frequentar uma reunião mediúnica. Quando deixamos de ir para um incômodozinho, chegamos cansados, hoje eu não vou não. Ou quando hoje é aniversário de meu sobrinho, meu afilhado, hoje também não vou. Essa não é uma avaliação que nós deveremos fazer, todo mundo. Eu estou falando para mim, porque eu já fiz isso. Não estou falando para vocês, não. Estou dando um depoimento meu, que já acordei para algumas coisas, já não estou mais fazendo. Mas é a beleza, é o trabalho que nós poderemos fazer, como o Filomeno nos mostra, os detalhes, trazendo para nós a possibilidade de, estudando, incorporar e agir. E é isso que ele espera de nós. É essa homenagem que nós poderemos fazer no dia de hoje a um espírito de escola como Manuel Filomeno de Miranda, humilde, para poder dar a ele o exemplo, pelas suas obras, daquilo que nós estamos realizando. Então, meus irmãos, conscientizemos. Estudemos a obra psicológica de Dona Joana, para podermos ver como tem uma influência muito grande na vida de cada um, que é fazer a viagem para dentro, para se descobrir e a partir daí poder agir com consciência. E quando daqui partimos,